E aí, pessoal, tudo bem? Esse tempo que a gente está vivendo, como vocês bem sabem, é um tempo muito diferente. Talvez algo que você não volte a viver durante o seu período de vida. E a gente precisa pensar em algumas coisas nesse tempo de paralisação, onde debaixo de uma instrução do Ministério da Saúde, nós estamos evitando as aglomerações, portanto, vamos passar aí por um recesso, um tempo em que as atividades presenciais elas estão suspensas. Mas nós, como Ministério Holy, nós continuamos na ativa. Estaremos aí postando bastante conteúdo, algumas orientações, algumas indicações de pregações e de leitura da palavra, e eu gostaria que você se engajasse nesse movimento, porque diante desse tempo tão desafiador, a Igreja de Jesus ela precisa ser levada pelo Espírito Santo a meditar sobre algumas coisas, e eu queria trazer para você, como indivíduo, mas que você soubesse que tudo isso será um dia trabalhado na célula e vocês vão conversar sobre isso, alguns apontamentos, alguns questionamentos que são importantes e relevantes para a nossa vida, para a nossa edificação. E a primeira coisa que eu queria pensar com você é sobre o ócio. Nós vamos viver um tempo de suspensão não só das atividades da igreja, mas muitas faculdades, universidades, muitas escolas já entraram na mesma paralisação. Temos aí teatros, cinemas, até academias fechando para seguir essa mesma orientação de paralisação. Portanto, o entretenimento ele vai ficar um pouco... a gente também vai sentir essa paralisação nas outras áreas da nossa vida, não só entretenimento, mas também na área acadêmica, e algumas pessoas já estão até fazendo homework, que é trabalho em casa. Portanto, o ócio vai aumentar bastante. E o que é o ócio? É quando você tem esse tempo livre, ou supostamente livre, onde você não tem um compromisso de uma agenda, aquela famosa correria que a gente está tão acostumado semanalmente, de levantar cedo e trabalhar, depois ir para a faculdade ou ir para a escola, ter que estudar, fazer prova. Todos esses compromissos agendados, eles acabam entrando em suspensão. E então nós somos colocados nessa condição de ócio. Mas esse ócio, ele é um privilégio ou ele é um desperdício? Porque tem muita gente que entende o ócio como um desperdício, uma perda de tempo. O que eu vou fazer agora que eu estou parado? E aí é onde surgem as nossas grandes dificuldades com o entretenimento e os nossos passatempos que de fato nos levam a desperdiçar tempo. Mas eu quero te levar a entender que esse tempo pode ser um privilégio na sua vida. Primeiro, como eu falei, nós temos a correria, e a correria muitas vezes é a primeira desculpa que nós damos para não ler a Bíblia, não nos engajarmos num plano de leitura ou mesmo num tempo de intimidade com a palavra de Deus. Então, quando o líder de célula pergunta, e aí, como foi sua semana? Leu a Bíblia? Você fala, não, muita correria, não tive tempo. Agora, a correria já não pode ser mais uma desculpa, e nem mesmo uma resposta quando alguém te pergunta, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí você responde, tô na correria. Não tem mais, a correria foi suspensa. Portanto, use esse tempo para se engajar na leitura da palavra. Continue seguindo a instrução que a gente tem colocado nas redes sociais sobre mergulhar no Evangelho de Marcos. Já fizemos o mergulho em Mateus, temos agora em Marcos, e eu acredito que você pode ir muito além usando esse mesmo método em outros livros, cartas do Novo Testamento, que você tem interesse em se aprofundar. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, mande para o seu líder de célula. Você, líder de célula, pergunte para os seus pastores. Nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Você pode falar comigo, com o pastor João, com o pastor Daniel, com o pastor Eduardo. Nós queremos responder as dúvidas que forem surgindo. Mas você precisa ler a palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer muitas coisas para o seu coração, para você questionar, para você trabalhar com outras pessoas, discutir esse tema e ver aquilo que vai edificar a sua vida e a sua célula de forma geral. Mas também tem a segunda coisa que eu gostaria de te indicar, que fosse um tempo de privilégio na edificação própria. Que você, se você ainda não desenvolveu o hábito de leitura de livros, você aproveitasse esse tempo para desenvolver. Peça indicações para o seu líder de célula ou para os seus pastores sobre livros que você pode ler nesse tempo que vão te edificar. Que o Espírito Santo vai usar não só o conhecimento, mas às vezes o testemunho de outras pessoas para edificar a sua vida. Então, temáticas importantes, relevantes, o que você pode buscar nos autores de livros. Eu indico bastante que você
desenvolva essa prática se ainda não tem, que você retome caso você a tenha perdido e que você também fortaleça essa prática caso você já a tenha estabelecido. Porque hoje nós temos acesso a muito conteúdo. O YouTube está carregado de vídeos de diversos assuntos, se não todos os assuntos possíveis. Mas procure assuntos relevantes, assuntos que vão edificar o seu coração, como pregações, meditações, estudos da palavra. E mais do que só o teu descanso e o entretenimento que eu sei que você vai buscar. Hoje eu estava pesquisando para confirmar uma coisa que eu tinha ouvido há um tempo atrás sobre o brasileiro e as redes sociais. No tempo médio, o brasileiro comum usa as redes sociais por 9 horas e 15 minutos por dia. Isso na correria. Eu fico imaginando agora, nesse tempo em que nós estamos no ócio, o quanto as redes sociais serão utilizadas. E tudo bem, nós estamos aqui, vamos postar muitas coisas nas redes sociais, vamos gerar esse engajamento ministerial, mas eu gostaria também de te convidar a tomar um cuidado com isso, para que isso não sobreponha e não gaste todo o seu tempo com o celular na mão, com o seu computador, mas você tenha esse tempo de secreto, esse tempo de intimidade com Deus, que é o terceiro valor que eu gostaria de resgatar, que é a essência da intimidade com Deus, consigo mesmo e com seus familiares. A intimidade com Deus não pode vir de outra forma, senão pela leitura da palavra, pela oração e pelo jejum. Mas também um tempo de intimidade consigo mesmo, onde você vai parar, vai em oração pedir que o Espírito Santo esquadrinhe teu coração, sonde o teu coração, de forma que ele venha a trazer resoluções sobre você mesmo. Ele venha a revelar aquilo que estava oculto, aquilo que muitas vezes a correria mesmo, os afazeres, escondem sobre nós mesmos, gerando uma certa cegueira espiritual para as nossas vidas. Para que nós, ao final desse tempo, tenhamos muito claro na nossa mente e no nosso coração o que é que Deus ainda precisa transformar, o que é que precisa ser curado, se ainda há alguma mágoa ou ferida lá no fundo. Que esse tempo seja um tempo de autossondagem também, para que você gere essa intimidade com o seu eu que está guardado aí dentro e muitas vezes escondido pela quantidade de coisas que você tem para fazer e a quantidade de coisas que você já tem feito, seja nos estudos, trabalho e afins, sua agenda de uma forma geral, mas também a intimidade com a sua família. Um tempo onde você vai poder resgatar o valor da mesa. E aqui eu queria ler 2 versículos lá no finalzinho de Mateus, no capítulo 26, que mostra o quanto Jesus valorizava a mesa. Diz assim no versículo 7 do capítulo 26 de Mateus: Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. E aí o texto segue discorrendo sobre o que aconteceu depois, mas eu queria dar esse destaque à mesa. E se você for alguns versículos à frente, no versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. E aí, depois ele vai para o Monte das Oliveiras, ou seja, a reta final ali do seu ministério, antes de concluí-lo, antes de consumá-lo na cruz. O que eu aprendo com Jesus nesses versículos? Que ele valorizava a mesa ao ponto de gastar seus últimos momentos em paz na terra, junto aos seus discípulos, ao redor da mesa. Os discípulos eram a família de Jesus. Portanto, nesse tempo onde o isolamento social é algo que é indicado, se não às vezes até obrigatório para nós, depende do seu entendimento, mas de fato ele é quase forçado, você usa esse tempo para se reunir com a sua família, para desenvolver ou resgatar a intimidade com ela, ao redor da mesa, não apenas comendo, partindo o pão, como Jesus fez, mas também discorrendo sobre os apontamentos do céu que tem vindo ao seu coração a partir da leitura da Bíblia. Faça cultos domésticos. No versículo 30, diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, eles estavam fazendo um tipo de culto ao Senhor ali, reunidos em família. Eles estavam partindo o pão, mas eles também cantavam, ou seja, adoravam ao Senhor por causa dessa comunhão. Então esse resgate meio que forçado pode ser uma oportunidade que Deus tem dado para você e para sua família de se reunirem à mesa e valorizarem o que é essencial, que às vezes a correria do dia a dia
pode nos tirar a percepção desse valor. Também preciso falar para vocês sobre a suspensão das atividades presenciais. Sim, os nossos cultos de sábado estão suspensos, bem como as células e todos os eventos que nós teríamos. Mas eles serão adiados, portanto fique tranquilo. Se você comprou o seu ingresso para o Point, por exemplo, que aconteceria nesse próximo sábado, ele vai acontecer, o seu ingresso vai valer normalmente, por isso você não perdeu o seu ingresso. Outro exemplo que eu posso te dar é o retiro. Ele não será suspenso a princípio, porque ele está fora desse período em que a orientação é evitar as aglomerações. Ele está agendado só para o final de maio, mais de 2 meses e meio aí pela frente. Portanto, até que surja uma nova orientação, nós manteremos o retiro marcado como ele está. As células estão também suspensas até segunda ordem e nós retornaremos assim que a orientação que o pastor Sebastião já nos deu de suspender tudo mudar. Ele mesmo dará essa nova orientação e aí a gente vai seguindo conforme o que o Ministério Público de Saúde for orientando em relação às aglomerações e às reuniões acima de 50 pessoas. Eu quero deixar uma última pergunta, que na verdade é um desafio para você. A pergunta é: o quanto de Jesus você conhece hoje, ao final desse tempo de quarentena, desse tempo de isolamento social, do que você conhecia antes desse período começar? Eu sei que eu estou adiantando essa pergunta, mas é porque essa pergunta ela será feita em todas as nossas células quando retornarmos às atividades. É uma pergunta desafio, por quê? Porque você precisa hoje escrever aquilo que você ainda não conhece e gostaria de conhecer de Jesus e aquilo que você passou a conhecer dele depois desse período de intimidade em que você aproveitou o privilégio do tempo ocioso para conhecê-lo melhor. Então, se você assistiu esse vídeo inteiro até aqui, o final, comenta com uma hashtag embaixo: eu quero conhecer Jesus de verdade. Mostrando através do que você vai fazer com o seu tempo livre que você verdadeiramente deseja conhecê-lo, não apenas como um Deus que te encontra num final de semana ou em reuniões de culto, mas conhecê-lo na intimidade, o lugar para o qual ele criou você habitar juntamente com ele, um lugar de intimidade e relacionamento. Deus te abençoe, vejo vocês no próximo vídeo.